Olá, Irmandade, eu sou o Jay. E eu sou o Rafa, e que pocilgas é Squibs, Jay? O quê? Que é isso? Também não faço ideia. Se você não sabe, eu não sei, então não deve ser Beleza. importante. Acabou o vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. Mas falando sério, Jay, o que são Squibs, mano? Squibs, ou Quem o aborto, são os né, Squibs, cara? Quem Como são? eles se alimentam, como eles se reproduzem, cara? Exato, hoje no Távola Geek. Né? Eles são apenas trouxas, nascidos bruxos? Ou são, tipo, um meio termo entre bruxos e não bruxos, tá ligado? Entre trouxas, né? E o que eles podem fazer, né? Já que eles vivem entre os bruxos. Eu acho que é o contrário. Acho que é trouxa Talvez. e bruxa, talvez. Talvez. Bom, um Squib é alguém que nasceu em uma família bruxa, mas não tem nenhum poder mágico. Uma espécie de oposto dos bruxos nascidos trouxas, entendeu? É. Mas os Squibs são bastante raros no mundo de Harry Potter. Fala aí, Rafa. Tá, certo. Mas o que eles podem fazer ou não fazer, tá ligado? Tipo, por exemplo, o Filch, né? Lembra do Argo Filch, né? Uhum. Ele é um Squib, certo? Então ele trampa lá em Hogwarts, é o zelador, né, e tal. Talvez até, acho que ele mora em Hogwarts, Provavelmente, né? provavelmente. Vive lá, né? A gente sempre vê ele lá, onde tem feitiços, né, pra esconder os trouxas, né, que é Hogwarts, o que não precisaria no caso dele, né? Tudo bem que o bichinho é feio que dói, né? Tadinho. Mas isso não significa que ele nunca pode sair, né, ou precisa ser escoltado de volta pro castelo se ele sair. Qual é que é, né? Deve ser por isso que ele odeia tanto os alunos, né? Que ele Deve ser não um tem pouco, magia, né? Cara, um pouco de inveja também, tipo, É. isso, né? Porque eu nasci trouxa. Porque nasci Squib Nasci trouxa, também, nasci né? Squibs e É. tal, tá ligado? Fora. Bom, na minha mente, Squibs podem fazer tudo que um bruxo normal pode fazer, tá ligado? Com exceção da magia, É. cara. A ciência Magia, em si, sim, né? é. cara, que vem dele. Tipo, como lançar feitiços, né? Ou transfigurar algo. Sim. No entanto, ele ainda pode fazer poções, ou cultivar plantas mágicas, ou coisas assim, né? Tipo, gravar runas. Porque no fim, Exatamente. né? Ele vive no mundo mágico ali, cara. Sim, Tem pode que ter botar animal ali. mágico também, né? É, o Anipet ali mágico. tá Sim. ligado? Então, assim, verdade, né? Hoje no tema da Távola, né, discutiremos aí exatamente como funciona a genética de bruxos e bruxas no mundo do Harry Potter, né? Com foco na origem dos Squibs, né? Que é o aborto, né? E, pessoal, só para deixar claro aqui, tá? Aproveitando, né? O termo Squibs é em inglês, tá? Exato. Então, em português, no Brasil, aí é o abortos, né? O aborto. Beleza, aborto. Mas esse nome, né, cara? Mas assim, fica muito estranho a gente ficar falando esse nome o tempo todo aqui, né? Então, daqui pra frente a gente vai falar só Squibs, tá bom? Squibs. Isso. Mas voltando, né? Go, Squibs go, go. são aqueles que têm pais bruxos, mas nasceu sem magia, né? Como que é isso, né? Ao contrário, beleza, né? Os nascidos trouxas, né? De pais Trouxas. trouxa sem magia, né? Mas que tem que tem magia. magia. Pai trouxa que tem magia, mas é nascido trouxa, beleza. Só que o Squibs tem que dar, né? Esse puta azar aí, né, mano? De ter pais bruxos, por exemplo, um pai bruxo pelo menos, pra você nascer sem magia. Só não é pior do que ser trouxa mesmo, né? Então, aproxima aqui rapidinho. Aproxima aqui, né? Rapidinho. Mas e você? E você, tá esperando sua carta de Hogwarts pra deixar de ser trouxa? Bom, eu não posso te fazer bruxo ou bruxa, mas eu posso te fazer parte da Irmandade do Távola Geek, né? De modo simples e fácil, clicando num botãozinho aqui embaixo, chamado Inscreva-se, não é não, Jay? Falei. Exatamente, Corta cara. pro Jay. Ou deixar, né, de ser trouxa e clicar no gostei aqui, né, cara? Exato. E você que é fã de Harry Potter, das obras de ficção de fantasia em geral, provavelmente, né, já se perguntou, né? De onde vem a magia? De onde vem a magia, Jay? Fala pra né? nós, Rafa. É porque assim, alguns universos, né, parece que a magia pode ser adquirida ou aprendida, né? Então, mas em outros, né, como o do mundo mágico do Harry Potter, a magia é explicada mais como um talento natural, ou um dom, né, de geração em geração, né? Porque alguns trouxas acabam com habilidades mágicas, enquanto outras crianças nascidas em famílias bruxas são incapazes de realizar até mesmo os mais simples ali dos feitiços, né, mano? Exato, cara. Eu acho que para responder essa pergunta devemos, né, primeiro estabelecer de onde vem a magia de Harry Potter. Exato. Fala pra nós, tá ligado? Acho. A teoria, né, predominante que foi reforçada várias vezes, né, pela JK, é Exato. que as habilidades mágicas do mundo de Harry Potter são genéticas, Sim, né, ela entendeu? reforçou bastante isso já. Então, Passa pelo sangue. o que significa que uma bruxa, né, um bruxo, nasce com um gene que lhes permite realizar magia. Exato, nasce com o dom. Correto? Né, Tá no seu próprio DNA, né, mano? Então, por isso, os trouxas não são capazes de aprender. Por outro lado, né, Squibs e trouxas não possuem o mesmo gene, né, e são incapazes de fazer magia. Isso nos deixa, assim, com algumas categorias biológicas diferentes, né, eu acho. Então, existem bruxas e bruxos de sangue puro cujos ancestrais foram todos mágicos,
entendeu? Agora aqui fica meio complicado, tá ligado? Bruxos e bruxas nascidos trouxas têm dois pais que não são mágicos, né? Sim. Como o Rafa tava comentando mais em cima. Sim. Mas eles próprios são. Isso significa que um nascido trouxa tem um gene mágico. De algum mas lugar não veio, está- né? Da árvore genealógica tá lá, ali, né, é. cara? Mas não está claro de onde veio, né? Sim, Então, sim. os squibs, por outro lado, são basicamente o oposto desses nascidos trouxas, né? É. Eles nascem de pais mágicos, mas não carregam esse gene, cara. Portanto, são incapazes de fazer magia, né? A Rowling disse que os squibs, né, são extremamente raros. A magia é um gene dominante e resiliente, cara. Tipo Então- os olhos negros e tal, tá ligado? Sim. Isso explica por que uma bruxa ou bruxo nascido em famílias de sangue puro ou mestiços, né, produziria crianças mágicas. Sim. Bem como porque trouxas produzem crianças trouxas, né? Sim. Mas daqui a alguns pontos da interrogação que, em termos de bruxos e bruxas nascidos trouxas, é claro, tem os squibs aí. O aborto, não, squibs. Eu falo squids. Squibs. Sabido alguma hora. Sabido? Soubedo. Não. É nós, só que lá dentro, tá ligado? Entendeu? Exato. Essa parada. Conhece o mundo mágico e tudo Exato. mais e tem as paradas. E pra tornar as coisas ainda mais complexas ainda. Mais complexo um pouquinho só. Exato. Aqueles que são de sangue puro não são mais mágicos do que aqueles que são nascidos trouxas. Entendeu? O Harry Potter nos mostra isso, né? Exatamente. O Harry Potter É, em si, né, em si mostra isso também, né? Bruxas e bruxos nascidos em qualquer um dos cenários têm a mesma capacidade de realizar magia. E houve incontáveis indivíduos mágicos nascidos trouxas que acabaram tendo uma magia mais poderosa do que alguns indivíduos de sangue puro. sim. Por exemplo, né, considere a Hermione Granger, Exato. né, cara? A Hermione. Que é uma das bruxas mais talentosas em seu ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. E nascida trouxa. Melhor que muitos sangues puros por aí, cara. Hermione Granger, né? Mas Malfoy, então... compara os dois então, aí, a parada. Exato. Então, com certeza, assim, exatamente. O que isso significa é que se um bruxo ou uma bruxa de sangue puro tiver duas instâncias ali do gene mágico dominante, ele não será mais poderoso ou melhor capaz ali de aprender a realizar magia do que alguém com apenas uma instância do gene mágico. Então você só precisa de uma instância do gene, né? Ao fazer referência à biologia trouxa, eu suponho que isso faz sentido, né? Já que alguém que tem dois genes dominantes para a cor dos olhos, por exemplo, pode ter o mesmo tom de olhos castanhos que alguém que tem só um gene, né, para a cor dos olhos, entendeu? Exato. Dominante pra outra cor. É, Bom, mas voltando aos nascidos trouxas, né, e squibs, Rafa. os squibs. De acordo com a J.K., né, os nascidos trouxas terão uma bruxa ou bruxo em algum lugar da sua árvore genealógica, em alguns casos, muitas gerações atrás. Sim. Né, o gene ressurge em alguns lugares inesperados. Portanto, né, bruxos e bruxas nascidos trouxas devem ter um gene mágico latente, que foi transmitido por sua família. Definitivamente, não é uma ciência exata e certamente não há garantia de que apareça de forma consistente em qualquer família, cara. Sim, isso explica porque a Lily Evans, por exemplo, a mãe do Harry Potter, né, nasceu com um gene mágico, apesar de ter pais trouxas, né, é uma nascida trouxa, embora sua irmã mais velha, a Petúnia, não tenha nascido com o gene. Exato. Então são irmãs, né? Então uma teoria sobre o porquê o gene mágico teria aparecido na Lilian e não na Petúnia é que ele, né, o gene pode estar ligado à alma da pessoa. Tipo, o apoio para isso, né, o que reforça essa teoria, pode ser visto quando se considera o fato de que o Lord Voldemort nunca perdeu sua habilidade de realizar magia, apesar de perder seu corpo. Perfeitamente. Entendeu? Portanto, seu próprio DNA, né? Então muda o recipiente ao longo da sua segunda ascensão ali ao poder, né? Mas Exato. não perde a magia. Perfeito, continua executando ainda, Exato. né, cara? É igual os midi-glorians de Star Wars. né? Exato, É exato. Uma paradinha que tá ali. É. Bom, também tem fato, né, cara, que o próprio Harry Potter, né, só era capaz de falar a língua das cobras Sim. enquanto era uma Horcrux do Voldemort, né? Ou seja, tinha um fragmento. Exato, da tinha um morte. pedaço Exato, da alma do Voldemort nele, Exato. né, cara? Quanto ao que isso significa para Lilian e para Petunia Evans, é possível pensar que a alma de Lilian era simplesmente mais aberta à ideia de magia e a tudo que vem, né, como mundo mágico ali, né? Enquanto a Petúnia era assim mais rígida ali em suas próprias opiniões e propriedades ali de que era considerado normal, né? Vamos dizer assim, certo, né? Então, de qualquer forma, embora não esteja totalmente claro o que produz, né, em crianças nascidas trouxas, o gene mágico latente ali, né, presumivelmente começa com um ancestral squibs, Provavelmente. né? Então, alguém que se casou com a trouxa, que juntos tiveram filhos trouxas, né? Todos os quais teriam inconscientemente carregado esse gene mágico e adormecido. Bom, para começar, né, com esses
o Squibs, né, surgiria? Fala pra nós. Como que eles surgiriam, como né? surgiria. E embora eles possam não estar correndo desenfreados pelas páginas de Harry Potter, né? Sim. Os fãs da série provavelmente se lembrarão de pelo menos uma, né? A senhora Arabella, cara. A vizinha de Harry. né? Senhora Fig, né? A Fig, exatamente. Senhora Fig, né, né? cara? Sim. A vizinha de Harry, que enquanto ele morava na Rua dos Alfaneiros, número 4. Sim. É claro que saber que eles existem é muito diferente de saber de onde vem. Sim. Então a questão permanece, né? De onde vem os Squibs, né? Como a senhora Fig. Exato. A conclusão é que a gente chegou aqui, né? É que os Squibs devem nascer de 2 pais que tenham o gene trouxa não mágico em seu DNA. Usando essa teoria, não seria surpreendente saber de 2 pais mestiços ali tendo Squibs. Ou de uma bruxa ou um bruxo mestiço, cujo parceiro era um trouxa tendo um Squibs. Olha, eu não entendi. Exato. Lá atrás Na tem um família. trouxa na família, Tem que lá. é o que vai fazer um cara da família mágica Sim. agora tem um Squib, virar um Squib. É isso. É isso. Esse é o rolê, cara. Tá bom. Então, o que eu fico confuso aqui é que quando você aplica essa lógica aí a toda a população bruxa de sangue puro, meio sangue, né, nascidos trouxas, isso pode excluir bruxos e bruxas de sangue puro de serem capazes de produzir, de ter um Squibs, né? De sair um Squibs dali. Como todos, né, todos de seus genes deveria, em teoria, né, ser o gene mágico, né? E ainda há evidências históricas mostrando que famílias de sangue puro deram luz a Squibs. Sim, né? Por exemplo, um fato conhecido é que a família de sangue puro, os Black, Sim. né, renegaria qualquer membro Squib da sua casa e os removeria da sua elaborada Sim. árvore genealógica pintada em uma casa ancestral, no número, né, 12 lá do Largo Greenwald, né, cara? Sim. Na verdade, temos até um nome para apoiar isso, né? Marius Black, né? Sim. Um Squib nascido na Dinastia Negra. Outro exemplo de Squib é o Angus Buckingham, né? Sim. Um homem escocês nascido sem habilidades mágicas na família de sangue puro Buckingham. Esses casos de Squibs de sangue puro também levantam uma questão muito interessante. Se um Squib de uma família de sangue puro se casar com uma bruxa ou bruxo de sangue puro, seus filhos seriam considerados de sangue puro também? Então, né? Porque Prefiro não deixou de ser pensar um gene, né? Exato, mas prefiro pensar que sim. Mas acredito que essa ó, palavra difícil, né? Tecnicismo deixaria fanáticos, né, de sangue puro como o Lúcio Malfoy bastante louco. Ah, com certeza, né? Ao tentar determinar exatamente de onde vem, né, os Squibs, no entanto, com base em tudo o que discutimos no vídeo de hoje, acho que é bastante seguro dizer que um Squib tipicamente virá de famílias nas quais há 2 pais que carregam genes não mágicos. A infeliz combinação desses 2 genes não mágicos se unindo para produzir um Squibs, o que é uma ocorrência rara, mas acontece. É raro, mas acontece muito. Exato, mas acontece sempre, né, cara? Bom, para familiares de sangue puro, acho que a resposta é provavelmente tão simples quanto não sobrou nenhuma mulher bruxa completamente pura, entendeu? É isso. Não tem nenhuma família pura de verdade. Não tem, cara, tá ligado? É igual nós aqui, tá ligado? Todo mundo é mestiço em alguma mano, coisa. Não precisa é. ter ninguém purinho aqui, não, cara. Exato. Algum se engraçou com alguma inha no meio do rolê. É, Brasil tá tudo misturado, filho. Em algum lugar ao longo do caminho para sobreviver, evitar, né, a consanguinidade, né, cara? Sim. Ou buscar o amor, né, um ancestral dessas grandes e poderosas dinastias de sangue puro, saiu com um bruxo ou um bruxo trouxa ou mestiço, acolhendo genes não mágicos em seu DNA. Pode crer, né? É, às vezes até escondendo esse fato, né? Tipo, é como saber, né? Então, exato. Exato. E com isso chegamos ao final do vídeo de hoje. O que você achou aí já, né? Nós pulamos alguma coisa aqui, né? Compartilha a sua opinião nos comentários. Exato, cara, por favor. E como sempre, né, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para dar aquela força. Sim, se você quiser mesmo deixar de ser trouxa, e eu não consigo te mandar para Hogwarts, né? Mas, se você quiser, você pode fazer parte da nossa Irmandade assinando aqui o nosso Seja Membro, o botãozinho aqui embaixo, né? Que fica aqui embaixo do vídeo, que é só clicar nesse botão e escolher o plano, tá bom? Beleza. E se você quiser só ajudar o canal e ficar ainda melhor, né? Tem um botãozinho aqui com um coraçãozinho que se chama Valeu Demais. Sim. Você Ajuda clica muito. nele e ajuda muito o nosso canal a crescer, mas aqui trazer mais conteúdo cada vez melhores. Bom, Beleza? muito obrigado por ter ficado até aqui, até mesmo nas partes chatas, né, do Jabá e tudo mais. Rafa fala demais. Você é uma Vai, pessoa vai, vai. linda, né? E você não é trouxa não, tá? Jamais. Um beijo Jamais na vai, alma, trouxa. tá bom? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, mano. Até mais. Tchau, tchau.